Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Estamos aqui mais uma vez, 5h35, né? 25, né, para 6, 25 para as 18 horas. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma leitura bíblica e depois a gente comentar sobre esta leitura, porque as palavras do Senhor estão nas Escrituras. O Senhor diz: leia as Escrituras e você terá a resposta, independente de onde que você esteja, da onde que você congrega, da onde você mora, qual a tua religião, porque o Senhor diz que as respostas estão nas Escrituras. E nós temos que ler as Escrituras, que através dela nos dará a resposta. Olha, eu estou aqui numa mata, que é onde eu fico aqui, é numa alta de uma montanha. E o pássaro está rangindo ali, está fazendo barulho, escuta. Eu estou no meio da natureza, igual Jesus subia lá no Monte das Oliveiras, ficava no meio da natureza. Então, vamos fazer a leitura e vamos depois comentar sobre essa leitura. Agradeço a todos que estão se inscrevendo, graças a Deus. Tem mais pessoas se inscrevendo, você não paga nada para se inscrever. Você abre o canal, digita @Silvio Silva 5537, Silvio Silva 5537, tudo em minúsculo. Aí vai aparecer a imagem de um leão branco, que é Jesus, é o leão, né? Então, ali você clica no sininho, que aí você vai se inscrever, né? Mas você não vai pagar nada, você não vai pagar, né? Não vai pagar mensalidade nenhuma. E depois você clica no joinha, que é para poder o canal entender que o canal está em andamento, está se desenvolvendo. E depois você coloca também, se você precisar e quiser, porque depois eu vou orar por todos vocês, coloca o teu pedido de oração ali nos comentários. Ali nos comentários, ali você pode colocar o teu pedido de oração. Você não precisa manifestar, às vezes você quer pedir oração para uma certa pessoa, mas você não quer que o nome dessa pessoa apareça nos comentários, porque senão, né, é uma coisa que você não quer que ela fique sabendo. Então você só faz assim, um pedido de oração, né, que estou fazendo, né, um pedido de oração, Senhor, para uma pessoa conhecida, ou um pedido de oração, Senhor, para uma pessoa necessitada, porque aí a pessoa não vai saber de quem quer, mas o Senhor sabe, o nosso Deus sabe para quem que você está fazendo o pedido de oração. Às vezes é uma pessoa que está enferma, e às vezes ela está numa situação difícil, às vezes ela está paralítica em cima de uma cama, e ela não quer, às vezes, o nome dela ser comentado. E nós tem vontade de orar por ela, tem vontade de socorrer, mas às vezes o nome, a pessoa não quer que apareça. Então aí você pode fazer o pedido de oração sem aparecer o nome da pessoa. O Senhor sabe quem quer e sabe para quem você está fazendo o pedido. E depois aquele que recebeu da parte do Senhor o que pediu, comente nos comentários para que outros possam também aumentar a fé, para que possa aumentar a fé dos outros também. Irmãos, está começando a escurecer mais cedo, vamos ver a leitura bíblica, senão vai passar. Deixa eu limpar o óculos aqui. Todo mundo, acho que não tem um que não limpa o óculos na camiseta. Eu tô com a mesma roupa do último vídeo, né? E esse vídeo é de número 47, e o número 46 está com a mesma roupa. Vamos fazer uma oração primeiro? Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti. Eu peço a Ti perdão e misericórdia, Senhor, pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Peço a Ti, meu Senhor, abençoa cada um dos seus servos e servas. Entra com a Tua providência, entra com o Teu operar, entra, meu Senhor, com a Tua providência, meu Senhor. Entra com a Tua vitória, para a honra e para agora. Cura, liberta. Socorre, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, para todos aqueles que ouvir, meu Senhor, ouvir, meu Senhor, esse vídeo, que possa entrar no coração, Senhor, que Tu és Deus na vida dessa pessoa, Senhor. Agradeço a Ti, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Mas vamos fazer a leitura no livro, vamos ver o livro? O livro de João,
João, capítulo 11, e vamos ler em versículos assim diferentes, capítulo 11 e versículo 21. Capítulo 11, versículo 21, depois nós vamos mudar para outro versículo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, declarou Jesus. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê, e todo que vive e crê, em nenhum modo morrerá eternamente. Crês tu isso? Bom, esse é um trecho onde que Marta, né, fala para Jesus: Ô Senhor, ô Mestre, se tu tivesses vindo logo, porque foram chamar Jesus, foram chamar e falou, e falaram: olha, Lázaro não está bem. Lázaro está doente, o senhor precisa ir lá. E por fim Jesus levou 4 dias para depois vir. Mas isso tinha um propósito. Vamos entender. Agora o versículo 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vê quanto ele amava. Mas alguns objetavam, alguns falavam: não podia ele, que abriu os olhos de cegos, fazer o que não morresse esse homem? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, peço-te porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creem que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desata-o, desamarra ele e deixa ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, levar notícias para os fariseus. O que lhes acontecera com o feito com o que Jesus realizou. Bom, vamos somente até aqui e vamos, né, comentar sobre essa passagem. Lázaro estava ruim, Lázaro estava doente, e Jesus estava numa cidade não tão longe, uma cidade vizinha, mas não tão longe, cerca aí de uns 10 quilômetros, por aí, até menos, ou até menos. As cidades vizinhas lá era como se fossem bairros, né? Talvez até mesmo, ó, eu estou a 7 quilômetros da minha cidade, estou no alto de uma montanha. Então, mandaram mensageiros para chamar ele. Ele demorou 4 dias, mas por que ele demorou 4 dias? Porque algo precisava acontecer. Lázaro estava doente, com doença de morte. Então Lázaro precisava morrer para que o Senhor pudesse fazer a obra que ele tinha que fazer diante de todos, diante dos fariseus, dos judeus,
que não acreditavam nele, diante de tanto povo. Ele mesmo falou pela quantia de pessoas que estavam lá. E quando ele chega, que ele vem, Marta vem e fala com ele, mestre, se tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se pedires a Deus, eu sei que ele te atenderá. Ele falou assim, o seu irmão há de ressurgir. Ela falou assim, eu sei, mestre, que ele há de ressurgir no último dia, que até então era só até aí o que Marta conhecia das Escrituras. Marta conhecia das Escrituras no Velho Testamento, que no final dos últimos dias o Senhor iria ressuscitar os mortos, iriam ressurgir. Então está lá no Velho Testamento, só que Jesus já é o Novo Testamento. É de Jesus para cá que nós seguimos as Escrituras. Sim, temos o Velho Testamento que ainda serve para todos os dias de hoje, mas é de Jesus para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Isso aí um outro vídeo, uma outra vez, nós vamos comentar sobre isso. Muitas coisas que se faziam no Velho Testamento, se fazia, queimavam um animal, matavam um animal limpo, um animal sem mancha, um animal com saúde, matavam um cordeiro, um carneiro, depois colocava em cima de um monte de madeira e tacava fogo e ofertava a Deus. Essa era a oferta para Deus. Hoje, no Novo Testamento, já não precisa mais fazer essa oferta, porque Jesus morreu por nós. Então, o que nós fazemos é um jejum, uma oração, ofertado a Ele, ofertado a Jesus. Porque Jesus disse que ninguém chegará ao Pai se não passar por Ele. Tem que passar por Jesus primeiro. Então, do Velho Testamento para cá mudou. No Velho Testamento, os servos de Deus, né, eles falavam diretamente com Deus. Que nem Elias falou, né, que nem Moisés falou, diretamente com Deus. Depois que Jesus, né, veio ao mundo, então ninguém fala diretamente com o Pai se não for através de Jesus. Mas eu tenho que lembrar que Jesus também é Deus. Os três são um só. Mas, diretamente com Deus, ninguém fala mais. O que ficou aqui no mundo é o Espírito Santo, que é o que nos ajuda, que é o que faz a obra aqui, é o Espírito Santo, que está ligado com Jesus Cristo. Nós pedimos a Jesus e fazemos uma oferta a Jesus de jejum, de oração, né? Ou, se não jejua, oração, que é buscar a presença dele. É o que eu vim fazer aqui, ler a Bíblia, e depois que eu acabar de ler aqui esse vídeo, e depois que eu acabar de passar esse vídeo, eu vou fazer oração por todos. Então, Jesus falou, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então, todo mundo ficou quieto, ele foi até o túmulo, ele chorou, né, muitos viram ele chorando, ele falou assim, tira a pedra. Aí veio Maria e falou, mestre, mas já cheira mal, faz 4 dias que está morto, né? 4 dias, ali não falou que está morto, mas já faz 4 dias. Ele falou, eu não falei para você que eu sou a vida? Que tira a pedra. Aí tiraram a pedra. Encheu de gente. Muita gente. Jesus se revolvia entre ele, porque ele estava buscando a presença do Pai. Então, ali também davam um tipo de, como que se fosse assim, uma aflição, um nervosismo, alguma coisa assim. Porque quando você vai fazer algo que você não pode errar e nem pode dar nada de errado, eu sei que, lógico, não ia dar nada de errado, mas você vai orar por alguém. Você vai na casa de uma pessoa. Você falou de Deus, falou de Jesus, falou que Ele cura, falou que Ele liberta. Você vai orar para uma pessoa que está com um demônio no corpo. Você falou que você é um servo de Deus. Você falou que você busca a presença de Deus. Mesmo assim, você ainda fica meio... Você não fala para os outros que você está meio assim, preocupado, né? Às vezes meio receioso, porque você não pode demonstrar para ninguém. Eu fui no hospital orar para uma mulher que estava morrendo. E assim que eu saí do hospital, o Senhor falou, ela vai morrer. Assim que eu saí do hospital, o filho dela agarrou eu pelo paletó e falou para mim, minha mãe vai viver, né? Minha mãe vai viver.
Como é que eu vou falar para ele que a mãe dele vai morrer? Sendo que o rapaz tinha acabado de sair da cadeia, o rapaz veio do presídio para o hospital, porque a mãe estava à beira da morte. Só que o Senhor falou para mim, eu fui lá na UTI, orei para ela, o Senhor falou, daqui ela só sai no caixão. E como é que eu falo isso para um rapaz que acabou de sair do hospital? Que a mãe dele vai morrer. Ele depois vai achar que fui eu que matei a mãe dele, né? Então, tá passando um carro aqui é um lugar público, então passa carro subindo, descendo. Então, tem certas coisas que não dá para a gente falar, mas Jesus estava ali e pediu ao Pai, Pai, eu sei que tu me atendes, mas eu só estou fazendo isso, veja bem, ele diz que só estou fazendo isto, pedindo a ti, por causa da multidão que está aqui. Você viu que não é só nós? Você viu que Jesus também pediu ao Pai, falou, Pai, eu peço que me ouve, mas eu sei que tu sempre me ouve, mas só falei assim, por causa da multidão que está aqui, que está assistindo, que está vendo. Jesus sabe que o Pai ouvia, só que ele tinha que falar assim por causa do povo. E Lázaro, tiraram a pedra, e ele falou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Presta atenção num detalhe. O túmulo que Lázaro estava era um túmulo de comunidade. Era um túmulo que tinha várias outras pessoas ali, vários outros defuntos ali. Igual aqui, quando a gente vai no cemitério da prefeitura, a pessoa não tem condições de pagar um túmulo, de pagar, sabe, a prestação de um túmulo, é enterrado, às vezes em gaveta, é colocado em gaveta, sabe, assim, de comunidade, vai colocando várias pessoas ali. Então era uma cova, numa caverna, onde tinha outros defuntos também. Então Jesus chamou pelo nome, falou, Lázaro, venha para fora. Se ele tivesse falado, venha para fora, quantos defuntos iam sair dali? Quantas pessoas iam ressuscitar e iam sair dali? Porque quando ele morreu na cruz, muitas pessoas ressuscitaram em túmulo. Não está em toda parte da Bíblia, mas tem sim lá na Bíblia. Eu não lembro agora de cabeça e aonde que está, que no dia que Jesus morreu na cruz, outras pessoas, outros se ressuscitaram em túmulos. Pessoas que estavam mortas, os outros começaram a ver andando no meio da cidade. E Lázaro veio para fora e Jesus falou, solta ele e deixa ele que vá. Bom, os fariseus, os judeus já se converteram ali. A creram em Jesus, se converteram ali. Agora, os fariseus já foram contar lá, né, pros cabeça, pro chefe lá dos templos, o que Jesus estava fazendo. Quer dizer, estava fazendo o impossível acontecer. E Lázaro ressurgiu, Lázaro voltou a casa, Lázaro voltou a conversar com a família, voltou a comer, a beber, a dormir, a conviver com as irmãs. Então, Lázaro voltou a ter a vida normal. Bom, aí você está numa situação difícil. E Jesus fala, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Então, ele está dizendo para você que ele é o socorro, que ele é o que vai resolver. Você não precisa estar à beira da morte para poder receber esse tipo de mensagem. Às vezes alguma coisa que você está precisando e não consegue. Às vezes alguma coisa que você precisa, uma enfermidade, ou então uma viagem, ou então uma casa, um emprego, ou então o socorro de um parente. Então Jesus diz para você que ele é a resposta para tudo. Para cura, para libertar, para socorrer, para salvar, para poder dar condições financeiras também, porque às vezes a pessoa está passando numa situação e
Às vezes ela pede, clama, Senhor, minha situação está difícil, e às vezes fazem um sorteio e a pessoa ganha. Eu ganhei. Eu queria comprar um carro, mas eu não tinha condição de comprar um carro. Sabe quando você pede sem ter condição, mas você vai e pede na fé? Eu pedi um carro, mas eu não tinha, né, 500 reais, 600 reais, não tinha nada para comprar um carro. Aí, o que aconteceu? O Senhor teve um sorteio numa loja, que eu tinha comprado um televisão, imóveis lá, sortearam uma moto e a moto saiu para mim. Uma moto 0 quilômetro saiu para mim na minha mão. E essa moto, quando saiu na minha mão, o dono da loja falou, nossa, eu vou mandar dar uma geral nela e entregar para você. Eu falei, não. Deixa ela aí, eu vou procurar um carro. E achei um carro numa agência, dei a moto no valor de 6 mil reais na época, lá em 2007. Dei a moto no valor de 6 mil reais e parcelei o restante e paguei o carro, e o carro está aqui do meu lado. Então, eu pedi sem ter condição nenhuma. Se eu tivesse pelo menos com uma entrada para dar em algum carro, depois pedir, ô Senhor, me dá condições para pagar o restante. Não, pedi assim, do nada. E o Senhor deu. E o Senhor deu. Então, irmão, se você passa uma situação difícil, olha só, ele ressuscitou Lázaro. Do mesmo jeito que ele ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar a sua saúde, ele pode ressuscitar um emprego, ele pode ressuscitar para você a cura de um parente, ele pode ressuscitar para você uma viagem que você gostaria de fazer, mas não está em condições, mas queria ir em tal lugar. O Senhor, às vezes, manda alguém para falar, vamos lá em tal lugar? Você vai comigo, eu vou viajar sozinho mesmo. Você vai comigo, aí você vai. Então, ele é a solução para tudo. É Jesus Cristo. É nele que você tem que confiar. Eu sou só um pregador. Eu sou só uma ferramenta que o Senhor usa. Eu oro para as pessoas ficarem curadas. Muitas vezes já expulsei demônio do corpo de pessoas, e as pessoas vieram agradecer a mim. Eu falei, não é eu que vocês têm que agradecer, não. É Jesus, é a Ele que vocês têm que agradecer. Ele que é o seu Deus. Ele que te curou. É Ele que te libertou desse mal que estava em você. É Ele. Eu sou só a ferramenta. Eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de oração. Eu também preciso do socorro dele. Não é porque eu oro para as pessoas que as pessoas são socorridas que eu também não preciso de socorro. Eu preciso também. Quantas vezes eu precisei de oração? Quantas vezes o inimigo tentou me matar? Muitas vezes. Mas você estando com Jesus, ele não deixa acontecer nada com você. Não deixa acontecer nada. Ele te livra da morte, ele te livra de acidente, ele te livra de coisas perigosas. Ele mesmo falou que se você tomar alguma coisa mortífera, algum veneno, essas coisas, você não morrerá, porque ele é contigo. É ele que te socorre. Então creia em Jesus Cristo. Lembre-se que ele ressuscitou Lázaro. Ele teve que fazer isso, teve que esperar Lázaro ser assim colocado no túmulo, para depois ele fazer esta obra que é a parte da ressurreição. Então, Jesus tinha um motivo para poder demorar mais 4 dias, para depois vir. Ele tinha um motivo, só que ele não podia contar nada para ninguém. Olha, uma coisa é certa, isso aí é certo. Quando você fala para alguém que tal e tal coisa aconteceu, a pessoa fala, isso aí, está inventando isso aí, muitos já fizeram isso comigo. Isso aí é mentira, isso aí está inventando. Só que às vezes é preciso a pessoa ver. Às vezes é preciso a pessoa ver para poder, aí sim, acreditar. Foi o que aconteceu com Tomé. Falaram para Tomé, o mestre ressuscitou. Ele, não. Ressuscitou? Né? Sendo que eu vi ele ser enterrado? Não, só acredito se eu ver. E se eu colocar o meu dedo na ferida dele. Não demorou nada, Jesus apareceu no meio de todos, deu a paz para todo mundo e falou, por que ainda duvidas, Tomé? Olha aqui a ferida da minha mão, onde passou o prego, põe o teu dedo aqui, olha aqui do meu lado, aqui onde passou a lança, põe a tua mão aqui
e veja que sou eu mesmo. E Tomé se arrependeu dele ter duvidado. Então tem muitas pessoas ainda hoje que precisa ver para crer. Precisa ver para poder acreditar que Deus existe e que Jesus existe, que ele está vivo e intercede por nós. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um só. O Pai criou o mundo junto com o Filho. Eu vou ler isso em outro versículo. O Espírito Santo estava junto. Jesus veio em forma de carne, andou no meio de nós e morreu na cruz para nos libertar. Foi por isso que ele morreu na cruz, para nos libertar. Subiu aos céus, e quando ele subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, e ele falou, olha, se eu não for, o Espírito não vem. O Espírito só vai vir. O Espírito que vai ficar aqui acompanhando vocês, que é o Espírito Santo, ele só vai vir depois que eu for para o céu. Aí ele foi ao céu e o Espírito Santo veio. Então quem está aqui junto conosco, ajudando nós em tudo, é o Espírito Santo, que está junto conosco e que está ligado com o nosso Senhor Jesus, que está ligado com o Pai, que é Deus. Então, creia nele, faça os pedidos para ele. Se você está pedindo algum socorro, alguma coisa, peça para Jesus. Não fique clamando para as pessoas, não fique passando para as pessoas a situação difícil que você está passando. Olha, pede para Jesus, que Jesus falou que não é para ficar contando para os outros a situação que você passa, porque só piora. Porque aí junta mais gente ainda para poder falar, e olha lá, tá vendo? Tá vendo? Falou que é crente, falou que acredita em Deus, olha a situação que está passando, olha lá, está passando até fome. Não faz isso não. Não defama o nome de Deus, não. Não defama o nome de Jesus, não, porque quando você fica mendigando, porque o Senhor diz lá na Bíblia, não mendigarás o pão, quando você fica mendigando o pão, você está desfazendo dele, porque a tua fé não está firme nele. Por isso que você está mendigando o pão. Mas se você fechar a boca, confiar nele, alguém vai te trazer um pão. Alguém vai te trazer algo para você comer, sem você precisar pedir para ninguém. Sem você precisar pedir para nenhuma pessoa. Alguém chega em você e fala, olha, eu senti de te dar isso. Eu fui socorrido assim. Em um outro vídeo eu trago esse testemunho. Foi muito interessante. Aconteceu lá na cidade de Itapiraí. Acabou o notebook, né? Desligou a luz aqui do tripé, mas ainda está dando para ver meu rosto. Ainda está dando para nós terminar. Deus abençoe a todos. Creia em Deus. Eu sou só uma ferramenta, creia em Deus. Assista esse vídeo, passa para outras pessoas, passa o endereço para outras pessoas. Agradeça a todos que oraram, e aquele que quiser fazer um pedido de oração, faça nos comentários. Faça nos comentários pedido de oração. Eu mandei um telefone para poder as pessoas fazerem o pedido de oração pelo WhatsApp, mas não deu certo porque o bloqueio do meu celular, ele bloqueia. Telefone que ele não conhece, ele bloqueia. Né? O WhatsApp que ele não conhece, ele bloqueia. Então não deu certo. Então quem assistiu aquele vídeo que eu passei aqui no telefone, então peço que não tente mais, porque não dá certo. Então escreva nos comentários o teu pedido de oração, porque eu vou responder. Eu vou responder. Tá bom? Vou terminar e vou depois dobrar o joelho aqui e orar por todos vocês. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.